E olha, temos Guilherme Amado já para participar do programa com a gente. Oi, Gui, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Temos aí novas informações? Temos sim, pessoal. Boa noite para vocês, boa noite para a comunidade. O STF recebeu hoje 8 ameaças no total, vindas por redes sociais, por e-mail, além daquela que a Daniela Lima mostrou, né, que foi chegou fisicamente ao Supremo. Essas ameaças elas falavam em solidariedade ao terrorista morto e sinalizavam que os ataques à Suprema Corte não vão parar enquanto o Supremo não for eliminado. Uma das ameaças usava essa expressão. Que coisa, Guilherme. Peraí, é exclusivo, informação que você apurou e está trazendo em primeiríssima mão aqui para o nosso público aqui do ICL Notícias. Impressionante. Isso talvez ajude a explicar o tom que o Alexandre Moraes adota. Agora há pouquinho, a Roberta trouxe a fala dele, Guilherme, já vou devolver a palavra para você continuar na explicação, que é importantíssimo. Mas o Alexandre Moraes, na abertura da sessão, voltou com tudo, né? Assim, dizendo, olha, não dá para brincar com isso, porque seguiram as ameaças. Então, conta pra gente, Guilherme, os detalhes. Eu tenho algumas informações além dessa. Teve eu tive uma conversa no STF e tem algumas informações também que são da PF. Então, o que eu vou contar é misturado de fontes com essas duas origens. Bom, primeiro, há certeza que o cara se matou, né? Isso já está noticiado, mas não vale repetir. Não há ainda certeza, como a Ju acabou de dizer, a Ju Dalpiva acabou de dizer, não há certeza se ele atuava em rede ou não. A indicação é de lobo solitário, mas não há certeza de que seja isso, precisa de mais tempo de investigação. Uma pergunta que todo mundo está se fazendo: como é que o STF não pegou, a PF, a Secretaria de Segurança do STF, não captaram essa ameaça antes? Assim, o sistema de inteligência falhou? Bom, claro que falhou. Mas esse cara também já tinha feito ameaças no tribunal, né? Isso, pelo que eu li do noticiário, saiu isso hoje em algum lugar. Mas por que não se descobriu que ele era tão perigoso? Porque quando investigaram previamente o perfil dele, não se viu nenhum tipo de indício no filtro, nos critérios, né, que o STF usa, a Secretaria de Segurança do STF usa, que acenda um alerta vermelho, cara, isso aqui é perigoso. Né? Então, alguns desses filtros quais são? CAC. Se é CAC, é perigoso a esse filtro. Se é um CAC que fez ameaça ao STF, o STF trata de uma maneira diferente. É alguém que tem postagens tão agressivas quanto uma ameaça ao tribunal, também o sistema, o critério do STF, também coloca numa outra categoria. Eu não vou detalhar muito esse critério, por uma questão também de respeito à estratégia de segurança do STF. Né? Porque me explicaram hoje esse critério detalhadamente como funciona, mas não tem como a gente publicizar isso, porque seria irresponsável como jornalista. As investigações, né? Por que... Bom, aí eu vou misturar agora um pouquinho com o que eu conversei no bolsonarismo. Né? O que o bolsonarismo está tentando fazer? Já volto para falar da investigação, vocês vão entender a linha de raciocínio. O bolsonarismo quer separar isso do 8 de janeiro, para tentar preservar a anistia. Então, o bolsonarismo não quer que isso seja vinculado ao 8 de janeiro de nenhuma maneira. Claro, porque se ficar provado, enfim, se a investigação mostrasse o entendimento que prevalecer na sociedade de que a mesma instigação, para usar o termo lá que o Alexandre usou, né, o ministro Alexandre usou, a mesma instigação que existiu para que o 8 de janeiro acontecesse, ela ainda está vigente e levou a uma situação como essa, se isso prevalecer, acabou a anistia e os poderes do Xandão já foram renovados. Os poderes do Xandão vão continuar muito grandes, muito amplos. E a PF, agora voltando para a PF está tratando o caso, pelo menos foi isso que eu vi lá, está tratando o caso tecnicamente. Se há uma conexão factual com o 8 de janeiro, do tipo, o cara participou do 8 de janeiro de uma maneira e nunca se descobriu, né? Ele esteve aqui em Brasília, ou ele faz parte de um grupo de WhatsApp em que foi estimulado o 8 de janeiro, ele já estava naquele grupo de WhatsApp lá, pode ter uma conexão factual. Mas há uma parte da investigação, alguns investigadores, o ministro Alexandre parece pensar assim também, né? Não é investigador, mas parece pensar assim, que entendem que não precisa ter uma coisa tão factual assim. Sim. Que é o contexto que mostra que é uma continuação do 8 de janeiro, que é uma continuação de 2022 também. No sentido de vou concluir, a permanente instigação da violência, né? Deixar os fanatizados mobilizados, e é isso, o discurso de ódio que gera crime de ódio, né?
Não, eu ia só pegar o gancho aqui do que o Guilherme estava falando, do bastidor da Polícia Federal, porque o chefe da Polícia Federal, o Andrei, falou sobre isso hoje, essa coisa do lobo solitário. Muita gente está usando essa expressão. Sim. É lobo solitário, não é lobo solitário? Acho que seria importante a gente ouvir esse trecho do Andrei para depois voltar. Tem a fala do... Eu estou falando Andrei, assim, com uma intimidade. O Andrei é diretor da Polícia Federal. E depois do ministro Barroso também, do Supremo Tribunal. Mas vamos colocar o Andrei, se for possível, antes. Nós temos aí já separado, não é isso? Vamos lá. Nós não descartamos nenhuma hipótese. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário, porque ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, há sempre um grupo ou ideias de um grupo, ou extremismos radicalistas que levam ao cometimento desses delitos. Então, a ação, de fato, foi uma ação individual, mas a investigação dirá, né, se há outras conexões, se há outras redes, o que está por trás, o que impulsionou essa ação. A história do lobo solitário é importante, né, Chico? Sim. Bate um pouco com o que o Guilherme Amato estava falando, por isso que eu quis trazer logo essa fala. Porque o Alexandre Moraes também fala. Ninguém bota muita fé nessa história do lobo solitário, porque é uma ação gerada por 1 milhão de discursos, 1 milhão de pessoas. É muito comum essa ação com um cara que quebra o relógio, com um cara que senta na cadeira do Xandão no dia 8. Ele esteve também nos quartéis. Esse rapaz, o Francisco. Em Brasília. A mulher dele disse que ele não esteve no dia 8, exatamente. Não no dia 8, mas esteve nos quartéis de Brasília, porque ele tem uma temporada anterior em Brasília. Que é em agosto. Ele é movido pela mesma ideia que faz ele ir pela primeira vez em Brasília e agora pela segunda vez. É o mesmo motor da história dele. É isso. E olha, você falou... Vai lá, Gui. Desculpa, Robertinho. Não, acho que vai ficar difícil, né, para o bolsonarismo conseguir separar as duas coisas. O Bolsonaro está muito preocupado, muito preocupado. A ponto dele estarem avaliando assim, cacete, Trump acabou de ganhar, a gente estava feliz e agora estava na crista da onda e agora vem isso. A ponto de estarem equiparando as duas coisas, pra você ver o nível de preocupação. Você falou que o Andrei comentou, que não é um lobo solitário, e também falou do ministro Luiz Roberto Barroso, né, que é o presidente do STF. Ele disse que lamenta a radicalização política do Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Nós precisamos, como país e como sociedade, fazer uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo entre nós. Onde foi que nós perdemos a luz da nossa alma afetuosa, alegre e fraterna para a escuridão do ódio, da agressividade e da violência. Estamos importando mercadorias espiritualmente defeituosas de outros países que se desencontraram na história. É isso, né? Vamos trazer mais alguns detalhes, Gui, para a gente poder comentar? Detalhes da investigação, né? Na casa alugada por Vanderlei, em Ceilândia, a polícia encontrou explosivos e uma mensagem num espelho do banheiro. A mensagem foi escrita em batom, com batom, na verdade, e tinha o nome de Débora Rodrigues, a mulher que pichou a estátua da Justiça durante os atentados e os ataques, né, no dia 8 de janeiro. A mensagem diz o seguinte, olha, abre aspas, por favor, não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda, tô abrindo aspas aqui, tá? Se usa TNT. Ou seja, era para explodir a estátua e não... Porque essa Débora que ele cita é aquela que tinha escrito na estátua, perdeu Mané. E, aliás, era um recado para o Barroso, que nós acabamos de ouvir, né, Chico? Fecha aqui. Então, o Barroso fez um discurso aí até pomposo, com palavras bonitas. Onde é que nós erramos? Naquela crença do mito que somos um país, né, muito cordial, que não existe paz, nunca houve desigualdade, nunca houve, etc. Que é uma crença, né, de vários teóricos do Brasil, mas eu gostaria de comunicar ao Barroso que isso foi rompido, se existia, já foi rompido há muito tempo. Há muito tempo. Eu prefiro acreditar que nunca existiu. Né? Não é? Agora, Gui, os policiais encontraram lá também um bonezinho, né, do Bolsonaro, nos pertences, né, entre os pertences do Vanderlei Francisco. E todas esses utensílios, né, tanto o boneco quanto a mensagem, foram encontradas num trailer que pertencia ao Homem-Bomba. Então, assim, temos ali, não há como negar, né, essa influência, essa radicalização política do Francisco Vanderlei, inspirado, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, claramente. Ali o boné tá ali em cima, Guilherme. Eu quero ver como é que eles vão separar o bolsonarismo desse sujeito que tinha um boné. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Além do boné, acho que a ação ela é muito orquestrada por essa ideia bolsonarista, né? Porque o foco Supremo, ele estava lá na cidade dele, lá em Santa Catarina, e pensou, eu vou visitar o Supremo. Não, Supremo é um mantra permanente do bolsonarismo. Xandão é um alvo permanente do bolsonarismo. Não há como separar as coisas. 7 de setembro de 2021. Fala, Guilherme. Ele é o principal inimigo, né? O principal inimigo do bolsonarismo não é o Lula hoje, né? Hoje é o Xandão.
eles elegem principais inimigos, né? Houve um tempo que foi o Rodrigo Maia, né? O Xandão há muito tempo, houve um tempo que foi o Barroso, né? Até o Dória. Até o Dória foi Dória. O Xandão, ele é o vitorioso nessa disputa, porque ele está há muito tempo perturbando os caras, né, na visão deles. Começa com o Ramagem, com a proibição da ida do Ramagem para assumir a Polícia Federal, e hoje se mostra uma decisão tecnicamente correta, está aí provado o que o Ramagem e vai até hoje. Ele se torna relator dos inquéritos, né, por prevenção, e a prevenção vindo lá do inquérito das fake news, que tudo bem, foi distribuído aleatoriamente, por designação para ele, pelo Toffoli, mas ele é o relator dos inquéritos que realmente incomodam os caras. Pois é. E olha, um irmão do Francisco Vanderlei disse que ele radicalizou, né, de 2 anos para cá. Ao jornal O Estado de São Paulo, o irmão disse que o gatilho foi a polarização política e não problemas com ex-esposa ou família, como muitos tentam argumentar. É importante ouvir familiares, é importante ouvir a esposa, é importante ouvir irmãos, principalmente porque a gente entende, né, o contexto, esse contexto e também carimba, né, tudo que a gente está falando aqui sobre a referência, sobre o que aconteceu, sobre o fanatismo que leva, assim, muitas vezes à morte. É muito claro e a gente sabe sobre isso. Eu conheço, gente, caso de uma pessoa, não conheço mais de um, mas imagino que devam existir vários, de uma pessoa que foi internada numa clínica psiquiátrica por causa da derrota do Bolsonaro. Uau. É uma coisa muito dura, assim. É de dar pena, realmente, como ser humano. A pessoa que sacou todo o dinheiro da conta, enfim, é difícil. Essas pessoas, quando houve o 8 de janeiro, quando houve o 8 de janeiro não, né, ao longo do segundo turno e depois da derrota, se falou muito em saúde mental dessas pessoas, né? Vamos lembrar, houve pessoas que colocaram antena na cabeça para fazer a contagem dos votos, o celular na cabeça para fazer a contagem dos votos a partir de satélites do espaço. Então, assim, as pessoas, que eu sempre brinco, né? As pessoas pararam de viver na realidade, na gravidade de 10, né? A gravidade delas é outra, elas vivem em outro planeta. Então, isso tem que ser encarado. A gente tem que saber que existem pessoas que vivem em outra dimensão que acham que se matando, elas vão ajudar o país delas, né? Isso tem nome, isso é seita. São a parte do bolsonarismo, que não é toda, vamos lembrar, mas existe uma parte do bolsonarismo que virou uma seita. E que é uma seita que que é ruim. Agora, ela é útil ao Bolsonaro quando ele quer. Mas agora, ela é horrível para o Bolsonaro. Porque, politicamente, para ele, isso que aconteceu é horrível. Né? Ele está mais perto da cadeia depois disso de ontem. Não, eu ia até trazer esse tema, porque o Bolsonaro está plantando o que colheu, porque na hora que ele mais precisava de uma certa calmaria para costurar esse acordo, em vez de calmaria, ele está colhendo isso que nós vimos, um corpo no meio da praça, alguém que tem um bonezinho com o slogan de campanha dele. É isso que o Bolsonaro está colhendo na hora que ele queria fazer acordo pela anistia. Inclusive, os menos fanatizados, Chico, Roberto, os menos fanatizados, aqueles que não são da seita, que são mais profissionais, já estão reconhecendo que a anistia subiu no telhado, para dizer o mínimo, né? Eu ia entrar aqui nesse tema para a gente comentar também, né? O episódio de ontem fez com que até mesmo bolsonaristas reconhecessem que qualquer chance de anistia foi enterrada. A gente tem manchete sobre isso para mostrar aqui, né? A Folha de São Paulo teve acesso a um grupo de WhatsApp de deputados bolsonaristas, e entre eles, vários lamentaram o fim da possibilidade de uma anistia. Gustavo Gayer, Eli Borges, o capitão Alden, todos do PL. Isso está na reportagem de hoje da Folha de São Paulo. Tá aí, ó. Bolsonaristas falam em enterro da anistia após explosões na Praça dos Três Poderes. Não somos nós, Chico, são eles. É a leitura correta deles, né? É a leitura correta, porque explodiu mesmo qualquer possibilidade. Esse fato ele é 100% ligado ao 8 de janeiro. Pela simbologia, pela ideia, pela aquela febre gerada pelo bolsonarismo, pelo próprio Bolsonaro, por todas as frases do Bolsonaro, pelo que foi dito e praticado nos quartéis, nos acampamentos. Não tem como separar isso do 8 de janeiro, de forma alguma. Então, isso mata qualquer efeito da Trump, como o Amado havia falado agora há pouco. Estavam festejando o efeito Trump, que poderia ajudá-lo em algum momento, isso aí vai para o buraco. Definitivamente. Não tem como festejar mais que o Trump vai garantir nossa liberdade. Salvar a gente. Vai salvar a gente. Acabou. Agora, falando em Bolsonaro, né, num primeiro momento, logo depois das explosões, ele disse que Vanderlei era um maluco, tá? Malucão, doidão, não tem nada a ver com isso, foi tipo isso. A declaração foi dada para o jornalista Igor Gadelha, do Metrópolis. Hoje, Bolsonaro se pronunciou no X. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse, ó. Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado, eles insistem nessa tecla, né? E ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa, que infelizmente acabou falecendo,
é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Agora? Pois é. Não, Roberta, o Fábio Panunzio, nosso colega jornalista que tem participado do N1, acabou de me mandar aqui, Guilherme, tem a ver com essa fala do Bolsonaro. É coisa de problema psiquiátrico. Sabe o que está em primeiro lugar nos trending topics do X? Suicídio. Então, toda a operação do bolsonarismo nesse momento é essa que o Guilherme Amado começou explicando aqui pra gente, né? Separar o 8 de janeiro é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é um fato de um translocado, infelizmente, cometeu suicídio, é uma perturbação mental, é um maluco, como o Bolsonaro tentou carimbar no primeiro momento. O Panunzio me mandou aqui, ó, primeiríssimo, suicídio. Depois tem outros temas aí. Mas é o que os bolsonaristas estão jogando nesse momento, Roberta. É isso, né? Tentando desvincular de qualquer jeito, mas muito difícil. Né? Encontrando não lembro que na casa, né? De Vanderlei. Essa coisa do suicídio, ela é cômoda, como você avaliou, né, Rodrigo? Como o Panunzio avaliou aí. Agora, ela não faz sentido, porque ele não tentou suicídio primeiro. Ele tenta primeiro explodir o STF. Sim. Ele tenta primeiro entrar no STF. Tem prova disso. E ele não consegue e ele se mata. O plano dele tinha 2 etapas. O A falhou e foi pro B. Se fosse suicídio só, ele não teria alugado uma casa em Ceilândia. Se fosse suicídio só, ele não teria uma barraquinha na Praça dos Poderes. Né? Ele planejou. Se fosse apenas um fato isolado, não haveria uma nova informação aqui. Não haveria 3 ameaças em média por dia chegando ao STF desde o 8 de janeiro, que dá um total de 1.000 ameaças desde o 8 de janeiro. O STF ainda está sob ataque permanente. Isso não é uma constatação boa para ninguém. Não é legal dizer isso, porque seria bom para o país que o STF não estivesse para o Alexandre de Moraes voltar para a caixinha dele e os hiperpoderes que ele ganhou diminuíssem. Para a democracia isso é importante que isso aconteça. Mas a gente tem que ser realista. Eu sou um crítico dos hiperpoderes do Alexandre de Moraes. Agora, episódios como o de ontem, saber que houve 1.000 ameaças desde o 8 de janeiro, me fazem concordar que esses hiperpoderes têm que continuar durante mais um tempo. Nós, como sociedade, não podemos deixar que isso fique eterno. Né? No momento que o Supremo esteja resguardado desse ataque, esses poderes têm que voltar para o tamanho normal, né? Porque não é bom para a democracia um único ministro do STF estar tão poderoso como ele está. É verdade. E olha, Gui, o ministro do STF, ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, também comentou o atentado. Dino lembrou que a discussão também passa pela regulação das redes sociais. É muito importante isso. Começou nas redes, hein? Nós vivemos uma era em que há uma tendência ou tentativas de normalizar o absurdo, sobretudo o ódio pessoal. Uma coisa é pensar diferente, isso é normal, necessário e positivo. Outra coisa é confundir o debate entre diferentes com o desejo de exterminar quem pensa diferente. Isso não é democrático. E é esse paradigma que infelizmente faz com que pessoas pratiquem atos desatinados e criminosos. Então nós precisamos levar isso muito a sério, e isso diz respeito inclusive ao tema da internet, das redes sociais. Importante, né, assim, porque esse assunto ficou para escanteio, ninguém fala nada sobre isso. A gente lembra que tem um vídeo do TikTok do Vanderlei, já muito claro sobre as intenções, ele com música, no TikTok, um vídeo, sabe? Então, assim, se a gente não olhar, se a gente não cuidar desse tema, né? E aí a gente pode levar a outros assuntos também, atentados em escolas, tudo que a gente vem acompanhando, nascem tudo nas redes. Cadê a inteligência? Cadê a regulação? Quem está olhando para isso? Roberto, hoje é que a Meta, que cuida do Facebook, correu para apagar algumas histórias. Hoje? No Facebook. Essa parte aí do TikTok nem sei se foi apagada. Mas para você ver o descuido e como isso é perigoso. Não, depois do acontecido, aí correu a Meta para tentar, vamos apagar os vídeos, os posts desse senhor que é um perigo para a nação. Uhum. Depois de vinculado dias e dias. Post no TikTok, no Facebook, todas as redes sociais, Gui, ninguém viu isso? Bom, aí é outro ponto que a gente tem que, em sociedade, a gente tem que pressionar para mudar. A regulação não aconteceu. Se não regulamentarmos as redes sociais, não vai dar para a gente sair do buraco que a gente está. Como que elas não identificaram isso? Né? Elas fizeram tanto lobby para evitar a votação do PL das fake news, dizendo que elas estavam sim cuidando, estavam tomando medidas, fazem bastante publicidade, dizendo que elas fazem um monte de coisa para garantir a segurança daquele ambiente. Que ambiente seguro é esse? Que as plataformas não identificaram isso, né? Não identificaram que esse cara estava usando as plataformas. E a gente não está falando nem de plataforma da direita, não. A gente está falando de plataformas... Não estamos falando do X, falamos da Meta. Né? A Meta ela é muito mais plural, o Instagram, o Face são muito mais plurais
do que o X ou do que aquelas redes bem extremadas, né? Não adianta, gente. Temos que regulamentar. Muito complicado, viu, Gui? Bom, Temos que cobrar, eu acho que é isso. Temos que ir pra rua, porque pelo jeito não vai sair. Roberto, queria também cumprimentar e mais uma vez destacar que o Guilherme Amado trouxe em primeira mão aqui a informação de que houve 8 novas ameaças de ataques ao Supremo, inclusive uma delas, pelo menos, o Guilherme trouxe, de solidariedade, né, e de apoio ao Francisco Vanderlei, que cometeu suicídio porque não conseguiu invadir o Supremo. Exatamente. Então, De solidariedade foram as 8. As 8 de solidariedade? Uma delas falava em eliminar a Suprema Corte. Tá. Todas foram em solidariedade e algumas falando os ataques não vão parar, todas, e uma delas não vão parar até eliminar a Suprema Corte. Então é para a gente entender o tamanho do problema. Parabéns pela apuração e obrigado por ter trazido aqui em primeira mão. Muito bom, Amado. Obrigada, Gui. Fica muito claro aí. Vanderlei não está sozinho. É isso. É sobre isso. Beijo, Gui. Boa noite. Obrigado. Bom feriadinho para você. Beijo, pessoal. Valeu. Bom programa para vocês. Beijo, Valeu. comunidade. Boa Obrigado. noite.